Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar os líderes dessas dezenas de partidos que orientaram, sim, a favor da convocação do ministro de Estado de Educação. De fato, não poderia essa casa, deputado Vinícius, ter outra postura em relação ao ministro, que pública e claramente disse que perseguiria as universidades, cortando recursos nas universidades brasileiras, onde o que se vê é apenas balbúrdia. Que acusação grave, leviana e irresponsável do ministro. A universidade brasileira dá orgulho ao nosso país. São milhares de professores, deputado Orlando, pesquisadores, estudantes de pós-graduação, alunos de graduação, cursos de extensão, que produzem conhecimento, avanços científicos reconhecidos no mundo inteiro, educação superior de qualidade. São décadas de investimento na formação desses pesquisadores, desses centros de pesquisa. Isso não pode ser objeto de uma perseguição injusta e covarde de um ministro da Educação que acha que o seu papel é fazer caça às bruxas nas universidades. As universidades brasileiras não foram criadas ou construídas para favorecer qualquer tipo de pensamento, nem este nem aquele, mas para serem lugar, deputado André Figueiredo, de pensamento crítico, de debate como tantos educadores brasileiros, como Darcy Ribeiro, que honrou o partido de Vossa Excelência, não apenas como senador, mas como grande pesquisador, sempre defendeu. A universidade, lugar de produção do conhecimento, a universidade, lugar do pensamento crítico, do debate nacional, da criação de um projeto de nação, e isso não se faz com um governo que olha para as universidades como inimigas ou como locais a serem combatidos. É fundamental garantir os recursos da universidade brasileira. Não basta agora o governo dizer que se trata de um problema orçamentário. Não é. Tanto não é que o próprio ministro, quando começou essa perseguição, elegeu 3. A Universidade Federal da Bahia, a UNB e a Universidade Federal Fluminense, onde eu tive a honra e o privilégio de estudar, de fazer a minha graduação em História, minha pós-graduação em História, ela que foi escolhida como uma das perseguidas por esse governo. Diante da enorme repercussão que essa grave declaração do ministro teve, ele anunciou estender a perseguição a todas as universidades brasileiras. Primeiro escolheu 3. Vendo que isso seria facilmente derrubado no Supremo, o ministro da Educação volta atrás e estende a perseguição a todas as universidades brasileiras, generalizando os cortes e de forma covarde, tentando associar os cortes a uma mera limitação orçamentária. Contra isso, nós do PSB, do PV, da Rede, do PCdoB, preparamos uma ação por descumprimento de preceito fundamental, para a qual convidamos todos os partidos de oposição. Nem todos nos mandaram as suas procurações ainda, esperamos que elas cheguem, com o objetivo de pedir ao Supremo que determine a suspensão desse corte covarde, injusto, persecutório contra os nossos professores, contra as alunas, os alunos da graduação, da pós-graduação do nosso país. E essa casa dá uma resposta à altura. Amanhã, quando o país inteiro estará nas ruas, quando as universidades pararão, quando os colégios pararão, deputado João Campos, em solidariedade às universidades, em solidariedade àqueles perseguidos e castigados por esse corte, nós estaremos aqui no plenário da Câmara, conectados com as ruas do Brasil, com as praças, com as universidades, com os colégios, inquirindo o ministro da Educação e dizendo a ele que essa casa não aceitará o castigo, a perseguição, a maldade praticada pelo governo contra as universidades. Péssimo sinal, um governo que tem medo de universidades livres. Péssimo sinal, um governo que não tem projeto para o país, um governo que não sabe o que quer construir
sabe apenas, deputado Leônidas, aquilo que quer destruir. E o governo Bolsonaro já escolheu os seus adversários. Uma política externa altiva, uma política educacional para as universidades que lhes garanta liberdade de pensamento. O governo escolheu como adversários, ou melhor, como inimigos, os estudantes, as estudantes, os alunos e alunas, os professores desse país, que amanhã irão às ruas dizer um basta a essa perseguição do Ministério da Educação e do governo Bolsonaro. Escolheram o adversário errado, escolheram o inimigo errado. Ninguém segura os nossos estudantes, as nossas estudantes. Ninguém segura os professores desse país, os pensadores livres, aqueles que estão construindo uma geração que há de construir um Brasil melhor e construir um outro futuro para o nosso país. Por isso, esse gesto, senhor presidente, é, antes de mais nada, um gesto de solidariedade, de empatia da nossa casa com as universidades. Amanhã estaremos todos juntos, as brasileiras e os brasileiros, os estudantes e as estudantes, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras nas ruas, e nós estaremos aqui cobrando do ministro da Educação que faça aquilo que é sua obrigação fazer, garantir os recursos para a universidade, parar de persegui-las e apresentar um projeto decente para o país. Como nós acreditamos que isso não acontecerá, o Brasil precisará de outro ministro da Educação em breve. É isso que eu espero que fique claro amanhã aqui no plenário dessa casa. Parabéns, presidente, parabéns a todos os líderes que apoiam essa convocação. Obrigado, presidente.